cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Bom dia, meus queridos. Espero que estejam todos bem. Hoje será a nossa aula, a revisão do nosso conteúdo de origem, sobre a origem da vida. Professora Raia aqui com vocês, representando todos os professores de biologia. Gente, eu vou recapitular um pouco de tudo que nós vimos nesse conteúdo e no final da aula eu trago algumas questões para nós questionarmos. Então, logo de início aqui, a origem dos seres vivos. Pessoal, vocês viram no início do capítulo, vocês viram com a professora Vanessa, né, essas aulas, as duas primeiras aulas, biogênese versus abiogênese. O que defende a biogênese? Pessoal, a biogênese, ela defende que todos os seres vivos, eles só existem a partir de um ser vivo pré-existente. E o que defende a abiogênese? A abiogênese, ela defende que os seres vivos, eles surgem da matéria inanimada, da matéria que não tem vida. Aí foi então que vieram vários cientistas com inúmeras hipóteses sobre a origem da vida, para fazerem vários questionamentos. Aí nós temos aqui os experimentos de Redd. O que Redd investigou? Gente, Redd, ele investigou a suposta origem de vermes na carne em decomposição. Então, esse foi o experimento dele. Vocês estão vendo aqui do lado. Redd, ele pegou 2 frascos e colocou 2 pedaços de carne um pedaço de carne em cada frasco. Ele tampou com gaze 1 e ele deixou um aberto. E nesse que estava aberto, ele observou que teve larvas. E no que estava fechado, não apareceu larvas na carne. Então, essa teoria dele aqui de Redd, ela contestou a abiogênese. Na abiogênese, fala que os seres vivos eles só existem a partir da matéria inanimada. Então, aqui está contestando que os seres vivos, eles só existem de seres pré-existentes. Então, biogênese. E os experimentos de Needham. O que Needham fez em seus experimentos? Pessoal, em seus experimentos, Needham ele colocou substâncias nutritivas em balões de vidro, submeteu-os à fervura e em seguida fechou-os usando um maçarico que derretia o próprio vidro do balão e o selava hermeticamente. Os experimentos de Needham, segundo ele, esse caldo ele teria um poder nutritivo, um poder vital. Então, alguns experimentos também sobre a origem da vida. Outro cientista também que questionou sobre a origem da vida, nós tivemos os experimentos de Pasteur. O que Pasteur ele fez? Os experimentos realizados por Pasteur, eles contribuíram para reforçar a hipótese da biogênese, a hipótese que todos os seres vivos só existem a partir de outros seres pré-existentes, que passou a ser mais aceita. Biogênese é a que é mais aceita atualmente. Porém, ainda existem outros pesquisadores que continuaram a defender a teoria da geração espontânea por algum tempo. Mas hoje a aceita é biogênese. Todo ser vivo só existe a partir de outro pré-existente. Próximo. Aí vieram outras teorias. A teoria sobre a origem da vida extraterrestre, que é a panspermia, que alguns cientistas eles acreditavam com a panspermia, os seres vivos eles se originaram em outros planetas ou corpos celestes. Eles teriam sido trazidos para a Terra como esporos ou outras formas de resistência, aderidos aos meteoritos que caíram e continuam a cair em nosso planeta. Então, alguns cientistas defendem a origem da vida extraterrestre, que é chamada de panspermia. A origem por evolução química.
Segundo a hipótese da origem por evolução química, os seres vivos devem ter surgido da matéria inanimada, com associações entre as moléculas, formando substâncias cada vez mais complexas que acabaram se organizando de modo a formar os primeiros organismos. A origem por evolução química. Aí depois aqui, o surgimento dos primeiros seres vivos, os procariontes, né, que são células estrutural e funcionalmente mais simples, formadas por membrana plasmática e citoplasma. Aqui nós temos o exemplo de uma célula procarionte. O surgimento dos primeiros eucariontes são os organismos de estruturas mais complexas, mitocôndrias e cloroplastos, as organelas. Aí aqui nós temos o esquema da hipótese simbiótica, da origem das mitocôndrias, que nós vimos nas nossas aulas. Aí o surgimento dos multicelulares eucariontes, que nós também vimos, que é um grande evento evolutivo na história da vida. Supõe-se que a multicelularidade ela surgiu de forma independente. As plantas evoluíram também de forma independente. Evidências moleculares indicam que os fungos são mais aparentados com os animais do que as plantas. A dinâmica da Terra e da vida ao longo do tempo, que nós vimos também, né, pessoal? Os movimentos litosféricos, posição atual das principais placas litosféricas, que vocês estão vendo aqui, ó. Placas norte-americanas, placas sul-americanas. Fósseis são registro de vida, né, em rochas. Tempos geológicos, que nós vimos lá, até comentei com vocês sobre as eras, períodos, épocas. A Terra é um planeta em transformação, sempre está se transformando. Existe cerca de 20 placas litosféricas, limite das placas ficam no fundo do mar. O movimento das placas ele pode gerar muito atrito. Agora, pessoal, nós vamos para as nossas questões, para nós darmos continuidade aqui. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Aqui, gente, analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo. Aqui na letra A tem abiogênese. Pessoal, a abiogênese, o que a abiogênese defendia? Defendia que os seres eles surgiam da matéria inanimada. Então, não é a letra A. Na letra B, geração espontânea, também da matéria inanimada. Evolução química, na letra C. Letra C também não é, porque a evolução química falava que os seres surgiam através de moléculas, da junção de moléculas. E a letra D, panspermia. Então, gente, a letra D. A letra D fala que os seres vivos eles surgiram através de extraterrestres. Então, letra D, panspermia. Segunda questão. O aglomerado de moléculas orgânicas, revestido por uma película de moléculas de água, e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida. Chama-se aminoácidos, não, coacervados, letra C. Então, pessoal, são coacervados, porque o aglomerado de moléculas orgânicas, revestido por uma película de moléculas de água, e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida. Então, são os coacervados. Aqui nós temos a letra B. Vamos lá para a terceira questão. Analise as afirmações. Quando se deixa um pedaço de carne exposto ao ar, nele podem aparecer vermes. Ponto 2. Se o frasco que contém os pedaços
os pedaços de carne for aberto por uma gaze, os vermes aparecem na gaze e não na carne. Essas afirmações fortalecem a teoria da origem da vida chamada, aqui na letra A, fala sobre a abiogênese. A abiogênese, ela fala que os seres eles surgem da matéria inanimada. Geração espontânea, letra B. Na letra C, hipótese de Malthus, nós não vimos essa hipótese. E na letra D, biogênese. Então, pessoal, essa teoria bem aqui, que foi até o Red, foi o cientista Red que elaborou, onde nós falamos, né? Vocês lembram dos dois frascos, cada um com um pedaço de carne, onde um fechado não aparecia vermes, e o que estava aberto apareciam vermes. Então, essas afirmações, elas vão fortalecer a teoria da origem da vida chamada biogênese. Por que biogênese? Porque nessa teoria defende-se que os seres vivos eles só existem a partir de seres pré-existentes. Então, só vai existir um ser vivo a partir de outro pré-existente. Então, aqui na terceira questão, nós temos a letra D, biogênese. Esse experimento de Red, ele serviu para fortalecer a origem da vida chamada biogênese. Não esqueçam desses detalhes. E na quarta questão, o experimento de Stanley Miller foi muito importante para os estudos sobre a origem da vida. Que teoria Miller pretendia observar ao montar seu experimento? Aí que na letra A, teoria de Red. Teoria de Red não é, porque a teoria de Red foi a que ele pegou os dois pedaços de carne e colocou em dois frascos. Então, o Stanley Miller ele não queria mostrar, não pretendia observar a teoria de Red. E na letra B nós temos a teoria de Oparin e Haldane. Então, gente, na letra B, na época Miller, ele trabalhava com Harold. Ele construiu um aparelho que simulava as condições da Terra em seus primórdios, com base na hipótese de Oparin e Haldane. Assim, introduziu o aparelho, os componentes que provavelmente constituem a atmosfera naquela época. Então, os experimentos de Miller foi muito importante para os estudos sobre a origem da vida. E a teoria que ele pretendia observar ao montar seu experimento foi a teoria de Oparin e Haldane. Então, aqui, letra B, quarta questão. Vamos lá para a próxima. Na quinta questão. O surgimento das mitocôndrias foi provavelmente muito similar ao de outra organela. Que organela é essa? Gente, isso aqui está relacionado àquela aula que nós tivemos sobre o surgimento dos primeiros eucariontes. E nós falamos sobre a endossimbiose. Nós vimos até aquele esquema de hipótese simbiótica de origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Então, o surgimento das mitocôndrias foi provavelmente muito similar ao de outra organela. Que organela vai ser essa? Os cloroplastos, né? Lembrem-se daquele processo de endossimbiose. Então, vai ser a letra D. Cloroplastos. Vamos para a próxima. Próxima, gente, a sexta questão. Todos os períodos a seguir referem-se à era paleozoica, exceto, então, qual desses períodos aqui não refere-se à era paleozoica? Gente, o período cambriano, ele vai referir sim à era paleozoica. A letra B, o Ordoviciano também, ele pertence à era paleozoica.
O Siluriano também, ele pertence à Era Paleozoica. O Triássico, gente, o Triássico, ele não pertence à Era Paleozoica. O Triássico, ele é lá da Era Mesozoica. Então, o único aqui que não refere-se à Era Paleozoica é o Triássico, porque o Triássico é da Era Mesozoica. Então, aqui na sexta questão, nós temos a letra D. A sétima questão. A teoria da abiogênese, também chamada de teoria da geração espontânea, onde os seres eles surgem da matéria inanimada, ela foi derrubada após experimentos de pesquisadores como Louis Pasteur, que realizou um trabalho considerado conclusivo para vários estudiosos. Louis Pasteur utilizou em seu experimento. Então, gente, vamos ver aqui o que Louis Pasteur utilizou em seus experimentos. Aqui na letra A, alguns frascos abertos e fechados contendo carne em seu interior. Não, porque quem utilizou esses frascos abertos e fechados contendo carne em seu interior foi Red, foi o cientista Red. Não foi Louis Pasteur. Na letra B, um balão de vidro com gargalo alongado e caldo nutritivo em seu interior. Sim, gente, na letra B, um balão de vidro com gargalo alongado e caldo nutritivo em seu interior. Os experimentos de Pasteur, ele realizou experimentos com balões de vidro e infusões, aplicando a técnica de Spallanzani para esticar o pescoço do balão com o uso do fogo. Então, aqui, a sétima questão é a letra B. Letra B. A oitava questão. A origem da vida, ela é explicada por diferentes teorias. Como nós vimos, né, no nosso conteúdo. Várias teorias tentaram explicar a origem da vida. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiações, fazendo com que moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Essa ideia ela é conhecida como, aqui na letra A, biogênese. Não, a biogênese, como eu já falei várias vezes para vocês, ela está relacionada com os seres que surgem a partir da matéria inanimada, matéria bruta. Geração espontânea também não é, que os seres eles surgem espontaneamente, sem nenhum pré-existente. Na letra C, evolução química. Então, pessoal, a letra C. Segundo a hipótese da origem por evolução química, os seres vivos eles devem ter surgido da matéria inanimada com associações entre as moléculas, formando substâncias cada vez mais complexas e acabaram se organizando de modo a formar os primeiros organismos. Então, a letra C. Letra C. Aqui na letra D fala em panspermia, mas não é, como nós vimos na primeira questão. Panspermia é a teoria que defende que os seres eles surgiram de outros planetas, vieram para o planeta Terra, extraterrestres. Letra E, seleção natural, não é também. A nona questão. A origem da vida sempre foi motivo de muitas pesquisas e dúvidas. Então, gente, os cientistas, eles sempre buscaram compreender a origem da vida. Foi justamente por isso que sempre foi motivo de pesquisas e dúvidas. Acreditava-se que a vida surgia a partir da matéria inanimada. Uma teoria que ficou conhecida como... Então, gente, a teoria que a vida surgia a partir da matéria inanimada, ela ficou conhecida como a teoria da abiogênese
ou teoria da geração espontânea. Então, a nona questão aqui, gente, é a letra B, geração espontânea, que é a teoria que acreditava-se que a vida surgia a partir da matéria inanimada, geração espontânea. Por que não vai ser a letra A? Porque na letra A, pessoal, fala na biogênese. Biogênese, como eu falei para vocês, é onde os seres eles só existem a partir de outros pré-existentes. Letra C, evolução química, não é? Nós acabamos de ver sobre a evolução química, que deve ter surgido, que os seres eles devem ter surgido da matéria inanimada, com as associações entre moléculas. Evolução molecular também não é. Então, letra B, geração espontânea. A nona questão. E a 10ª questão. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. Gente, esse assunto aqui, foi até eu que falei sobre esse assunto aqui para vocês na nossa aula, onde nós vimos lá sobre o surgimento dos primeiros eucariontes e o surgimento dos primeiros eucariontes. Aí aqui é para você indicar corretamente uma característica da célula procarionte. Nós vimos, né, que a célula procarionte ela é bem mais simples do que uma célula eucarionte. Uma célula procarionte contém pouquíssimas organelas. Na célula eucarionte já existem várias organelas membranosas. Então, aqui na letra A célula procarionte apresenta carioteca? Não. Uma célula procarionte, gente, ela não apresenta carioteca. Apresenta carioteca uma célula eucarionte. Na letra B, a ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes. Então, letra B, porque nas células procariontes não tem envoltório nuclear. Então, aqui, letra B. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês todos tirem notas boas. Vamos fazer a nossa prova digital com calma, com atenção, para na hora vocês não confundirem. Deem bem atenção a essas teorias sobre o surgimento da vida, biogênese e abiogênese. Revejam as aulas, as nossas 4 aulas e olhem com atenção essa revisão, pois a prova está muito boa, certo? Até a próxima e boa prova para todos. Tchau!